E aí, Pedrão? Tranquilo? Oi, professora. Bom dia, meu querido. Bom dia. Como você está? Tô bem, tô bem. Que bom. E aí, Ana? Tudo bem, Ana? Eu gostei da voz. Tudo. Isso aí. Admitindo o pessoal. Vamos lá. Assistir o vídeo? Oi, bonitona. Bom dia, professora. Professora, Fala, bonita. Tá falando comigo? Tudo bom? Sim, claro que é com você. Bonitona também. Saudade de vocês. Vocês nem imaginam, gente. Doido para estar lá na nossa sala, a gente brincando. Logo nessas matérias que estão entrando, gente. Doido para mostrar aqui os meus cartazes, aquela coisa no material. Vocês nem imaginam. Agora que está chegando aquelas matérias assim, entendeu? Vocês estavam doidos. Aqui em sala de aula é outro esquema, né? Aí todo mundo junto lá, todo mundo misturado, é muito legal. Mas em breve nós vamos conseguir. Só admitir o pessoal aqui chegando. Então. Entrou. bom dia, professora. Bom dia, meu amor. Meu amor. Ó, sinta-se um abraço bem apertado, bem gostoso, tá bom? Tá. Vocês também, não precisa ficar com ciúme, não, mas vocês sabem, né? Fica todo mundo com ciúme, bem-vindo. Olha só, vê se eu aguento isso. A mamãe tá bem, filho? Tá melhor, professora. Eu imagino, filho. Fiquei muito triste em saber também, tá? Mas Deus vai consolar os corações, tá? Os nossos também. Também perdi uma tia essa semana, foi muito complicado, muito dolorido, mas fazer o quê, infelizmente, né? Tá bom, meu amor? Que Deus console o coração de vocês, tá? Obrigado. É isso aí. Vocês já viram lá a videoaula do capítulo 14? Como o corpo humano muda durante a adolescência. E o capítulo 15, ele vem falando sobre, já até gravei para outra semana, falando sobre como funciona o organismo masculino. Lembra que vocês ficavam tanto... Ai, professora, eu tô doida para entrar nessa parte. Lembram disso? Vamos falar sobre esses assuntos, assim, sabe? Os casos da aborrecência, né? Não é adolescência, não, é aborrecência, né? Deram uma olhada lá no capítulo 14, na videoaula? Sim. Então, vamos só aguardar mais um pouquinho, ver se o povo chega. Esse povo, sabe, quer dormir até tarde, né? Fica com preguicinha. Vamos só aguardar os demais. Então, e aí, alguma novidade? Estão fazendo alguma atividade assim, diferente? Nem que seja pelo computador? Algum cursinho online, alguma coisa? Estão muito desanimados, gente. Fala, bonitão. Tá estiloso, né? Tudo bem? Valeu. Tudo. Já deu uma olhada lá no capítulo 14? Então, que hoje, no caso, eu admiti aqui, peraí, opa, tá ingressando ali. Hoje nós vamos falar sobre como o corpo muda durante a puberdade, né? Deixa eu chamar mais uma aqui, chegando. Júlia Valani, cadê? Ela tá ingressando. E aí, já vão comentando algumas dúvidas que vocês já assistiram lá enquanto eu estou aguardando o povo chegar? E aí? Nada, nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, não acredito. Não, se eu tivesse em sala de aula, seria diferente, né? Seria. Aí vocês perguntam, falam pra caramba, aqui vocês ficam com vergonha só que nós estamos atrás de uma tela, gente. Vamos lá. Vamos. Joga fora essa vergonha. E aí? O que vocês acharam lá sobre, quando nós falamos sobre a puberdade? E aí?
E se falarmos agora, por exemplo, tudo começa por volta de quantos anos, hein, que a gente entra na puberdade? Quem lembra aí? 12, 13. 12, 13. Isso, 12 e 13. Mas olha só, essa idade, na verdade, o que acontece? Não é bem por aí não, tá? Porque, veja bem, nossos alimentos, eles estão, por exemplo, peixes, o frango, por exemplo, só para a gente entender isso aí, um ótimo exemplo. O frango, na verdade, antigamente levava quase, nasceu, abriu o ovinho, ele levava 6 meses para o abate, para ficar, né, robusto, né, apropriado para o abate. Gente, 1 mês e meio a 2, ele já está pronto. Como assim? O que fez ele crescer tão rápido assim? O que vocês acham? Nutrientes, né, professora? Oi? Mais rações especiais, assim. Ração especial. Essa ração especial tem hormônios. E é justamente o que nós produzimos durante a adolescência. Então, quer dizer, o nosso corpo já produz hormônios, né, sexuais, que vão ajudar a desenvolver. E a nossa comida também tem hormônios. Os incentivos, né? E cresce mais rápido. Exato. Só que legal, você cresce mais rápido, tá? Mas só que tem um detalhe. O detalhe é que acaba ocasionando desenvolvimento mais rápido do que deveria deixa eu só chamar aqui os coleguinhas, peraí. Deveria, né? Dos homossexuais. E aí, no caso, acontece o amadurecimento muito rápido. Então, não chega... Pelo excesso de hormônio, professora? Oi? Pelo excesso de hormônio? Por causa de excesso de hormônios da nossa alimentação. Ah, mas o peixe? Bom, peraí. Tem peixe de cativeiro, camarão de cativeiro, né? Vários animais que fazem parte da nossa alimentação, muitos deles são criados em cativeiro, né? Inclusive peixes. E aí, o que acontece? O boi também. E, gente, porco, todos os animais que entram no grupo alimentação humana. Né? Então, gente, olha só, o crescimento populacional, né, acelerado. Então, não tem como os demais seres, eles, né, se desenvolverem. Então, tem que ter o quê? Maior demanda por alimentos. E essa maior demanda por alimentos, espera que eu estou conversando com vocês, estou admitindo o povo aqui. Essa maior demanda por alimentos obriga, no caso, a indústria, né, alimentícia a produzir animais, né, a partir de acrescentando na alimentação deles hormônios. E isso está causando um aceleramento, né, no desenvolvimento, principalmente sexual. Ah, é legal? Não, não é. Meninas de 8 anos, 9, menstruando, se ela menstrua, os hormônios, gente, quando a gente entra na adolescência, muda tudo. Tudo, você vê que é um turbilhonamento de hormônios, né, que ficam oscilando. E aí, como é que a tia Sheila falou lá na videoaula, né? Aí vem falando que, de repente, o seu humor, ele altera o seu humor, as suas características, né, secundárias. E envolve tudo. Né? Então, quer dizer, aí você acaba amadurecendo sexualmente sem estar emocionalmente preparado. Entendeu? Não seria a fase ainda correta para esse amadurecimento, que ele traz tantas responsabilidades, tantas mudanças no corpo, né? E o certo seria 12, 13 anos, né? Esse seria o certo, de você estar com a cabeça melhor. Por que a gente só fala sobre sexologia no 8º ano? Porque acredita-se que seja um período em que você está, né, um pouco mais... uma mentalidade apropriada para ouvir certos assuntos, assimilar determinados, né, conteúdos, e não uma criança de 8 anos. Né? Então, e aí vamos lá. Quando entramos na adolescência, aí lá no livro de vocês não vem mencionando, a tia Sheila vai mencionar. Envolve o quê? Justamente aquele chamado impulso sexual. O que seria isso? Normalmente, hoje em dia, a gente tem que falar normalmente, envolveria aquela questão de uma atração, né, que seria normalmente por um sexo oposto. Né? Aí imagine aqui, por exemplo, lá. Imagine, no caso, o Bernardo, que sempre, vou te usar como exemplo, Bernardo.
O Bernardo, que sempre, desde criança, mora na mesma rua, que também tem do lado uma coleguinha, uma menina. Mas aí eles cresceram juntos, são amiguinhos, coleguinhas, crianças, assistiam os mesmos desenhos, andavam de bicicleta juntos, independente se ela é uma menina, e tudo, jogavam bola, brincavam juntos. E não é que de repente ele começou a entrar na adolescência e aí um dia ele entrou na adolescência, né? Tá entrando na adolescência. Aí ela foi mexendo o cabelo. E ele parou e ficou aqui, aquela imagem linda. E o tempo todo ele começou assim, a pensar nela. Ele tá no quarto dele, aí começou aquela imagem dela mexendo o cabelo, dela ajeitando a roupa, e o jeito dela sorrir. Aí ele falou assim, eu tô ficando maluca, ela é minha amiga. Ela é como uma irmã, uma amiga. O que está acontecendo? É o impulso sexual. Começa a ocorrer uma atração. Quando você vê, você vai estar apaixonado. Mas você não quer admitir, né? Mas está apaixonado. É o impulso sexual. Ele começa a aflorar nessa idade. Quando os hormônios, né, entramos na adolescência, os hormônios sexuais eles começam a amadurecer. Aí, igual aquela mãezinha lá do primário. Gente, o meu filhinho tá apaixonado. O menino tem 4 anos. O meu filhinho, Andrezinho, ele tá apaixonado pela Maria, gente, que também tem 4 aninhos. É mentira. Ele gosta da coleguinha. Como o Bernardo gostava da coleguinha também, quando criança. O negócio é que houve uma mudança quando ele entrou na adolescência. Por quê? Por causa dos hormônios sexuais. Né? Por exemplo, falando em hormônios, no caso, né, nós temos lá o hormônio. Quando a gente entra na adolescência, não são só os sexuais que envolvem. A nossa hipófise, ela começa a estimular a produção do hormônio luteinizante e o folículo estimulante. O folículo estimulante, ele vai começar a atuar sobre os gametas para que ocorra a produção, né? Que gametas são esses? Os testículos produzirem o espermatozoide e os óvulos serem produzidos lá nos ovários, né? Aí o luteinizante começa lá em cima dos gametas, permitir que eles comecem a amadurecer, né? Para entrar logo, a menina entrar na puberdade. E o que marca os meninos? Produzir a testosterona. E aí, vamos lá, nós falamos, né, que as gônadas, o que são gônadas? No caso dos homens, são os testículos e das mulheres são os ovários. E essas gônadas, por exemplo, os ovários, eles começam a produzir os 2 hormônios femininos que vão dar as características como o estrogênio, que vai permitir as características secundárias das meninas, que no capítulo 14 já começa a falar, né? E nos meninos, os testículos vão produzir a testosterona, que vai ocasionar as características secundárias, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar, ver se... Acho que o povo já compartilha a tela. Deixa eu ver aqui. Quero compartilhar. Deixa eu ver aqui. Deixa a Júlia Carvalho. Vamos lá. Deixa eu tentar ver se consigo aqui ver. Oi? Uma parada engraçada que aconteceu há pouco tempo é que, assim, tinha um garoto aqui no condomínio que a voz dele, a gente até chamava ele de voz de galinha, de vez em quando, porque ele é muito fina. Aí, do nada, ele começou a falar com uma voz grossa. Vamos falar sobre isso hoje. Nós vamos falar sobre isso. É o pomo de Adão. Essas são as características. Deixa eu abrir aqui para a gente visualizar melhor aqui. Estão vendo a tela? Estão, não estão? Gente, estão vendo a tela? Sim. Então, olha só. Vamos para esse aqui. Esse aqui é o que eu falei, ver sala de espera. Peraí, deixa eu só ver essa sala de espera. Quem é? Júlia Carvalho. Ingressão. Olha só. Nessa tela aqui, no caso, são o que eu falei, né? Dos hormônios luteinizante, né? E hormônio folículo estimulante que vão atuar, né? Nos testículos e nos ovários, né? Homem e mulher, para produzir os gametas. Aí agora você falou, nós vamos entrar nessa parte aqui, ó. Bem, meu bem. Isso. Olha a imagem aqui, ó. As principais mudanças corporais, né? Vamos lá. Que mudanças seriam essas? Bom, muito marcante, né? No homem, principalmente no homem.
Por que isso ocorre nos homens e não nas mulheres? Por causa do hormônio testosterona. Nos meninos, fala Daniel, tudo bem? Agora eu tô te vendo. João, fala João Vitor, tudo bem? Então, aí o que acontece? Por causa do hormônio testosterona, ocasiona um espessamento da cartilagem, né? E aí, o que acontece? Essa ocasiona aquela voz, né? Ele falava fino e de repente começou a mudar a voz. Isso fica, né? Aí ocasiona uma prominência aqui, ó. Coloca o dedo mais ou menos aqui, ó. Aí vocês vão ver, é uma cartilagem, tá? Essa cartilagem, ela fica mais evidente nos meninos, justamente, tá? Por causa da glândula tireoide, tá? É uma cartilagem da glândula tireoide. Então, ela fica mais avantajada, digamos assim, mais prominente nos meninos. Isso por causa da testosterona. Por isso não ocorre nas meninas, tá? E aí, nos meninos, obviamente, a tendência é o alargamento dos ombros, né? O desenvolvimento dos músculos. Gente, homem e mulher, nós temos a mesma quantidade de músculos, 650 músculos por aí. Só que o que vai ocorrer é que nos meninos, eles se desenvolvem mais. O pai vai ficar cheio de coisa com o filho, com a filha? Vai, com a menina. Não vai mandar ela carregar um peso. Mas o menino, vai lá, meu filho, vamos ajudar o pai lá a limpar o hospital. Aí carrega o carrinho. E aí os meninos agilizam, no caso, Bom dia, professora. Dos músculos. Oi, fala, meu amor, tudo bem? Uhum. Sempre estiloso, com esse chapéuzinho aí, né? Um estilo só. Então, por isso os meninos vão desenvolver mais os músculos do que as meninas. Aí o alargamento dos ombros, que é a característica, né? E aí, no caso, o peitoral se desenvolve. Olha só, menino, na idade de vocês. Aí você, professora, e aí, por que tem alguns meninos, por exemplo, nessa figura aqui, ó. Oi, não é você não, meu bem. Isso. Por que uns começam a surgir mais pelos, bigodinho? E ele é mais novo do que eu. E eu ainda não tenho. Não, mas essas características, essas mudanças corporais, tanto nos meninos quanto nas meninas, vai variar de acordo com justamente a parte genética, né? O biotipo da sua família. Eu gostaria de ser alta, ter corpão, e ter bumbão, né? Cabelão. Mas não é a minha característica, não é o meu biotipo. Eu sou baixinha, magrelinha. Eu nem como pra caramba, hein? Eu me alimento bem. Mas não adianta. Eu não consigo engordar, gente. E eu queria ter mais peso, mais corpo e tal. Não adianta, gente. É o meu biotipo. Olha a minha mãe. Baixinha também. Mãe, não tão perdida. A família toda de baixinhos. Tanto materna quanto paterna. Como é que eu vou fugir disso? Não tem como se admitir aqui o Francisco. Não tem como, né? Então, essas características corporais, né, ela vai depender da família, do biotipo. Agora sim, olha só. Então, por isso, uns vão se desenvolver mais rápido do que os outros, né? Como eu falei com você, né, gente? Eu demorei pra caramba pra surgir um peitinho, né? Lembra que eu falei com você em sala de aula que eu colocava? As minhas colegas tudo já com peitinho e eu não tinha. O que eu fazia? Colocava papel higiênico? Lembra que eu falei isso na sala de aula? Eu pensei, caramba, não tem peitinho, não tem? Ah, não, eu não posso ficar pra trás. Fala, Francisco. Bom dia, professora. Bom dia, meu amor. O que eu fazia? O que eu falei com vocês? Pegava um sutiã, eu falei pra minha mãe, compra um sutiã. Minha mãe tem peito. Mãe, compra um sutiã. Aí colocava lá papel. E aí, gente, ó, cresceu, ó, me sentia, né? Não tinha nada, gente. Era papel higiênico. Doideira, né? Mas por quê? Depois cresceu, gente. Vai de acordo. Agora, acne. Acne é um problema. Tinha muita. Isso aí por quê? Por causa dos hormônios. Tudo está relacionado aos hormônios, tá? Todas as características, todas as mudanças do nosso corpo é justamente por causa dos hormônios. E aí, a acne, gente, acaba ocasionando a produção excessiva, no caso, de gordura. As glândulas sebáceas, elas ficam estimuladas muito mais nessa fase da adolescência. E aí, o que acontece? Elas acabam entupindo os poros. Lá na videoaula, quem prestou atenção, até eu comentei. Gente, acordou atrasado e não deu tempo de tomar banho? Rapaz, o rosto tem que ser lavado com sabonete. Porque durante a noite, as glândulas sebáceas produzem gordura e acabam entupindo os poros. Então, tem que
Lavar o rosto sempre. Chegou da escola rapidinho e tal, vai pro curso, não dá tempo de tomar banho? Lavar o rosto. Tem que lavar. Toda oportunidade que você puder passar um sabonete no rosto, show de bola, tá? Porque retira esse excesso de gordura. E outro detalhe seria a ingestão de muito líquido, ajuda pra caramba. Beber muita água. Aí a função de água, sais minerais presentes nas frutas. Quem é que tá com o áudio aí ligado, gente? Aí, olha só, frutas, verduras, legumes, porque tem sais minerais, também ajudam, tá? Na eliminação da sujeira, tá? As fibras, né, presentes nas frutas, verduras, legumes, elas vão fazer uma limpeza no intestino e lançando os dejetos fora. E isso contribui pra caramba com a pele, tá? Então não adianta passar cremes caros se você não limpar de dentro para fora, tá, gente? Aí uma coisa que eu quero falar, sabe, é a higiene pessoal. O que acontece nessa parte aí? Bom, não é porque você é homem que tu vai levantar o braço e pá, aquela pelaiada, né? Um monte de pelo. Eu sou homem, sou macho. Então tem que ter um monte de pelo nas axilas? Não, né, gente? Você pode, o quê? Aparar os pelos com a tesoura. Por quê? Nessa região e também na região pubiana. Não é porque você é homem que vai ter aquela mata atlântica, né, gente? Fala sério, né? Eu achei engraçado, né, Oliver? Então, você vai aparar. Por quê? Esses pelos, obviamente, eles surgem, né? Começam a se desenvolver na adolescência. Tanto que a puberdade significa pubis, surgimento de pelos, né? Então, o que acontece? Esse pelo, ele funciona como uma proteção da pele, né? Um controle, ajuda no controle da temperatura. Só que ele crescendo demais, se desenvolvendo demais, ele vai dificultar a higienização da pele. O pelo é muito alto, o sabonete ele não consegue, ele só faz espuma, mas ele não chega bem lá na pele, onde estão os fungos, bactérias, que se alimentam das células mortas. Entendeu? Aí, veja bem, nas axilas, se o pelo estiver aparadinho, você vai conseguir passar o sabonete encostando bem na pele e retirar esses fungos e bactérias. Porque se você não fizer isso, você acabou de tomar banho e daqui a pouco... Ih, tá ruim o negócio, hein? Tá ruim. Os maus odores, né? Nas axilas. Então, obviamente, passa bem o sabonete, apara os pelos, né? Mas passa com vontade o sabonete, enxágua, passa mais um pouquinho para tirar, né, os fungos e bactérias. E aí passo depois, passa um desodorante apropriado, certo? E aí vai ficar tudo bem. Porque a produção, né, de glândulas sebáceas, né, e justamente estimulação das glândulas sudoríferas fazem, nessa época, né, porque está tudo em descontrole hormonal, ocasiona odor. Né? O sebo, que acaba grudando as células mortas na pele, ocasiona as glândulas sudoríferas, aquele suor, aquele material do suor, né? Que é água, cloreto de sódio, entre outras substâncias que nós eliminamos durante a transpiração. E aí, amor, é um conjunto maravilhoso para ficar, ó. Agora, peraí, vocês estão achando que é só nas axilas? Não. Vejam bem. No caso aí, muito legal, das meninas, vamos falar de nós? Depois, quando entrarmos na gente, mostrar aquela imagem linda, maravilhosa, que eu falei que o Papai do Céu parece que estava sem como é que se diz? Como é que fala, gente? Não estava inspirado, né? Para produzir, para preparar aquela coisa, né? Linda, né? Fazer o contrário. Então, não temos os grandes e pequenos lábios? Ali embaixo, durante a adolescência, começa a produzir o sebo, essa gordura, pelas glândulas sebáceas. E aí, esse sebo nesses órgãos sexuais é justamente para proteger. Nas meninas, entre os pequenos e grandes lábios, e nos meninos, na glande do pênis, embaixo do prepúcio, que é aquela pele que recobre parcialmente a cabeça do pênis. Entendeu? Aí, o que acontece? Não basta só passar o sabonete lá. Não. Pega o sabonete, abre, observa
no caso, as dobrinhas de pele, né, que são as grandes e os pequenos lábios das meninas, tem que lavar bem ali. Porque as dobrinhas de pele, ó, acumulam ali a gordura que vai proteger e lubrificar essa pele que é muito frágil, né? Muito delicado. E aí acaba ocasionando o quê? Se ocasionando resíduo de urina, pode ficar ali, né? A gordura, fungos, bactérias que causam mau odor. Então é só limpar direitinho. Tem sabonete íntimo, né? Apropriado, tá bom? Agora, os meninos, você às vezes para falar sobre isso, de menina, ai, que vergonha. Gente, veja bem, a cabeça do pênis, tá? Aqui é a cabeça do pênis, que nós chamamos de glande. Vamos falar sobre vocês, hein? Lá no capítulo 15. Já gravei a aula, hein? Já gravei ontem a aula. Vou estar disponibilizando semana que vem. E aí, o que acontece? Ó, na cabeça do pênis, ele tem um prepúcio, uma pele, porque ele tem que recobrir o prepúcio, tá? Essa pele, a cabeça do pênis, porque a cabeça do pênis é uma pele muito delicada. Se não tivesse essa pele chamada prepúcio, até na cueca poderia machucar, né? Então, o que acontece? Protege. Só que ali embaixo, imagine vocês que foram acostumados a... Ninguém tem o hábito... Aí pega lá e faz o xixi. No mesmo canal, pênis, passa a uretra. E na uretra, ela é um tubo que vai passar tanto a urina, que é ácida, como vai passar o esperma contendo os espermatozoides. Isso, bonito. É isso aí, Yasmin. Bonita, aliás. É isso aí, Yasmin. Isso aí tá explicando legal no capítulo 15, que aí é só dos meninos. Aí tá aquelas partes íntimas dos meninos. Isso aqui é um livro que eu comprei no Mas eles shopping. ficaram com vergonha um pouquinho, sabe? Aí depois tem a gente. Aí faz ele passar vergonha. A figura Eu bonita. comprei esse livro no shopping uma vez na Bíblia. Legal, show de bola. E é mais ou menos parecido com a imagem que eu peguei lá pro capítulo 15. Bem parecida. Então, Tem do homem e da mulher. show de bola. E aí, o que acontece, gente? O menino tem a mania de fazer o quê? Vai lá no banheiro, faz xixi, faz isso, ó. E balança. E balança. E depois guarda na cueca. E o último pinguinho fica onde? Na cueca. Meu Isso não marido faz fala, menor gente, não sentido. tem jeito. Eu Isso balanço, não faz balanço, sentido. balanço. Mas o último pingo é sempre da cueca. Não tem jeito. E aí, Não o tem que acontece? por que fazer isso. Pois É só secar com papel higiênico, professora. Você sabe Porque, que- tipo, se tu balança, não vai ir só pra baixo, vai pra cima também. Vai pra Não tudo errado. raciocinam. Pinga tudo, né? Exatamente. E o último pinga da cueca. Suja o vaso todo, mas não acaba. É só secar com papel higiênico. Aqui, ó. Você acha que parou de urinar? Balançou e acabou, não. Mas e os resíduos que vão vindo? Lá do finalzinho, entendeu? E aí vai pra cueca. E aí vocês querem dizer que cheira a cueca depois no final. Jesus, quando você vai tomar banho. Entendeu? Tem que ter o cuidado. E aí você tem que fazer a higiene pessoal. Ó, o nome é esse mesmo, tá? É arregaçar. Desde nenenzinho. O médico fala, mãezinha, nasceu, né, o nenenzinho lá. E aí, assim, mãezinha, quando for dar banho no neném, tem que arregaçar, tá? O prepúcio, ou seja, baixar o prepúcio para poder lavar bem a glande, tá? E aí, vão falar no capítulo 15 sobre a fimose, mas isso é lá no capítulo 15, tá? Que essa pele, esse prepúcio, acaba crescendo demais e ele dificulta a descida desse prepúcio. E aí, o que acontece? Aqui, ó, debaixo dele, imagina, gente, vocês com a mania de balançar. Fica a urina ali embaixo. Imagine resíduo de urina. Imagine, no caso, fungos e bactérias. Ah, não estou esquecendo do sebo, né? Que o sebo está ali para lubrificar e proteger, né? A glande. Aquele sebo. Imagine, várias células mortas. E esses fungos e bactérias, eles acabam fermentando esse material. E aí, amores, ó, ocasiona mau cheiro, né? Por isso que na hora... E tem homem que acha, não, eu tomei banho, passou sabonete lá nos testículos, lá no bumbum e no pente. Mas arregaçou? Se não arregaçar, não tá lavando adequadamente. Entendeu? E aí você vai colocar a mão, tá um cheiro ruim. Por quê? Por causa da fermentação dos fungos e bactérias nessa região. Entendeu? Então, tem que ter uma higiene, um cuidado especial. Ih, já está correndo o tempo contra a gente, ó. Correndo contra o tempo, em 10 minutos. Ai, que chato, né? Aí, olha só. Vamos lá.
Vou mostrar o outro aqui. Opa, entra, meu bem. Isso, desenvolvimento, né? Bom, esse desenvolvimento, claro, né? Lá da infância, adolescente, chegando à fase adulta e, como eu falei, a ladeira abaixo, né? Agora, eu quero mostrar esse aqui, ó. Isso. Aí você, ai, que imagem horrorosa. Ó, o Oliver, até tampou a cara. Calma, Oliver, faz parte. É bonito. O papai do céu só não teve inspiração para fazer o da mulher, Oliver. Agora de vocês é até bonito, é até bonitinho, entendeu? Vamos lá, o que a gente vê Eu tenho aqui? que concordar. É bonitinho, agora da mulher é feio demais, Jesus. Eu também acho, professora. Daniel, Daniel tá se acabando de rir lá, gente. Ô, Daniel, é bonitinho, Daniel. Olha só. É engraçado vocês falando de que é bonitinho, tá ligado? É bonitinho, gente. Olha só. O nosso aqui é feio, é horroroso. O Papai do Céu estava sem inspiração nenhuma. Olha só. Aqui, ó, vocês observem que eu estou vendo o cursor. Começa, ó, da fase de criança, ó, adolescente, tá? E aí começa a ocasionar o quê? Um desenvolvimento, né? Tanto dos testículos, do pênis. Olha só, no caso da musculatura, olha aqui um adolescente, ó, seus 17, 18 anos, né? Aí, ó, o surgimento dos pelos, estão vendo? Olha só como desenvolveu o saco escrotal, que é uma bolsa. Professora, não tinha nada quando ele era criança? Ah, só o saco escrotal, os 2 testículos. Vamos falar até no capítulo 15 sobre a... Isso é mentira. O quê? Isso é mentira. O que é mentira? Nem todo mundo é assim, não. Ah, para. Então tu é feio. Eu tô falando que é bonitinho. Tá fazendo uma propaganda aqui? Ah, A gente tava fazendo uma propaganda é dele. bonitinho, Francisco. Para. Ó, olha aqui, você já começa a observar que conforme ele vai, né, avançando adentro da adolescência, né, ficando mais, entrando na adolescência, depois dos 12 anos, né, 13, 14, aqui já com os seus 17, 18 aninhos, 21, ele sai da adolescência. Tudo que tinha que crescer, já cresceu. Entendeu tudo, né, gente? Entendeu tudo, né, Francisco? Francisco tá rindo lá também, Daniel, não aguento você. Aqui vocês ficam tímidos, né? Lá vocês fazem um monte de perguntas, aí fica todo mundo tímido, né? Não aguento vocês. Aí, veja Tô tímido não, aqui eu não tenho tantas perguntas, porque eu já sei como é que funciona. Eu tenho aqui, isso né? desde Lá na sala de aula, todo mundo anos, não humilhamento tenho que saber pergunta, né? mais. Fica todo mundo tímido aqui, ó. Só porque nós estamos Não atrás de tenho que uma saber. tela. Eu tenho isso. Professora, eu já sei como é que funciona, não precisa de pergunta, não. Eu tenho já faz 13 Eu nasci anos. sabendo como é que funciona. Não estou reconhecendo você. Pergunta não, Tudo bem, vamos lá. Aí aqui fica mais bonitinho, né, gente? Aqui, ó, entendeu? Desenvolvimento. Aí você vê, ó, a musculatura desenvolvida, ó, todos, tá? E aí, tá, tudo bem. Vou dar só uma brechinha para vocês desse aqui, ó. Nem escolhi um bonitão, tá? Só assim para ver assim, tá? Porque ainda não falamos sobre o feminino, tá bom? Vamos aguardar. Próxima semana que vem são vocês, tá? Então, olha só. Aí, no caso aqui, desenvolvimento corporal, né? De criança, não tem muitas características. Quando entra na adolescência, começa a surgir os pelos pubianos, começa a surgir as maminhas, né? No meu caso, demorou pra caramba a crescer, né? Como eu falei, tacava o papel higiênico lá no sutiã, né, gente? Oi, Elisa! Tudo bem, amada? Tudo bem? Oi! Tudo. Tá tímida? Vocês estão tímidos demais, gente. Não tô reconhecendo a minha turma. Mas tudo bem, vamos lá. E aí, né, no caso lá da adolescência, 17, 18 anos, as mamas já, né, bem desenvolvidas. Gente, os pelos pubianos. Aqui, por favor, também, tá, meninas? As meninas já têm o hábito, por causa do biquíni, né? A depilar a virilha, depilar. Não é pra rir, não, Francisco. Tem que depilar. Senão vai ficar uma mata atlântica. Osmar também, pode parar de rir, tá? Eu sei, professora, eu não gostaria de um negócio todo grande. Eu assim, tô não, rindo do tá? Francisco, Depois de muito tempo. Né? Tá bom. Gente, Nenhuma pergunta, né? não depilar tá bom. não é Nada de saudável, mata não. atlântica. Ó, Professora, nada professora, de eu tenho mata só uma atlântica. pergunta. Oi, fala. Eita, que enfim surgiu uma bomba pergunta. Professora, Oi. a obesidade altera em algum sentido o desenvolvimento das partes que a gente usa? A obesidade,
Bom, a obesidade, o que vai acontecer? Vai ocorrer um acúmulo, né, de gordura também nos órgãos sexuais, sim. E aí, Caraca, eu vou ficar um negócio com 150 quilos. Dizem também que ocorre um acúmulo. Aí o que acontece? Olha só, Francisco, deixa eu te mostrar aqui, peraí. Bom, eu não tenho essa imagem aqui. O que acontece? Não é os órgãos sexuais que crescem, não. É um acúmulo de gordura, né? Por exemplo, aqui está a região, a vulva. Vulva é o nome que se dá ao conjunto dos órgãos sexuais externos da mulher, tá? Aí vem a vulva. Pensei que era vagina. Não. A vagina é um, dois. Ó, aí nós temos, né? Aí tem os grandes lábios. Ai, fica estranho falar assim, vou mostrar aqui, peraí. Tem os grandes, pequenos lábios, que é uma forma meia, né? Aí, grandes, pequenos lábios. Tem a entrada da vagina. Aí tem a entrada da vagina, tem a uretra feminina. Vocês vão ver isso no cartaz, no desenho que eu vou pegar. Né? Aí tem a uretra, tem o clitóris, os grandes pequenos lábios. Tudo isso forma a vulva. Oi? A senhora Professor, o comentou. que é clitóris? Clitóris é um órgãozinho, é uma protuberância que ele lembra, ele tem o mesmo tipo de material que o pênis. E eu vou falar sobre o pênis no capítulo 15. Então as mulheres têm pés, né? Então o clitóris é tipo um micropênis, tá ligado? Sim. Cala a boca, Quando a mulher, olha Daniel só, tem quando a mulher clitóris. está excitada, Oliver, quando a mulher está excitada, ele também tem corpos cavernosos. Fala sobre isso no capítulo 15, vai ficar melhor. Ele fica Eu vou duro. explicar os corpos cavernosos do pênis de vocês, entendeu? E aí, tem corpos cavernosos que se enchem de sangue e aumentam o tamanho do pênis, mantendo ele, ó, estado adormecido. Aí, Professora. ó, aqui, ó, bonitinho, ó, testículo. Aí o pênis. Aí quando ele tá, excitado, ele vai, ó, e fica na posição ereta, certo? Ô, Mas professora. o que fica ereto? São os corpos cavernosos que se enchem de sangue. O mesmo ocorre com o clitóris. Oi? Então por que os caras ficam broxa? A alimentação? Existem vários fatores. Professora, Alguém falou aí professora, alimentação. Oi? a obesidade atrapalha nisso? Sim, No- na relação sexual. Sim, pô. Tá vendo? Ele se alimenta mal, o negócio não sobe. É porque as pessoas falavam, eu ouvi de certas pessoas falando que os gordinhos têm. Não, tem o Gordo quê? tem pau pequeno, vi dizendo. Começou. Só Tem um negócio muito pesado e é tão pesado que não dá pra... Não é, olha só, não é o pênis que vai se desenvolver demais com a obesidade, entendeu? O que desenvolve é o acúmulo de gordura próximo da região, o que dificulta, né, gente? A obesidade dificulta tudo, entendeu? Até o caso, o que precisa? O que eu falei? O sangue precisa circular, né? Então, até para a respiração fica difícil, estamos falando de obeso, tá? Então, a circulação sanguínea fica dificultada, a respiração, tudo isso é justamente o que o homem precisa na hora do ato sexual, para ter um bom desempenho, entendeu? E aí fica difícil, né? Não é o pênis que vai engordar, que vai ficar inchado. Não é os órgãos sexuais, são as proximidades, entendeu? E o acúmulo de gordura que vai dificultar, entendeu? Então, e aí, alguma pergunta aí? Ninguém? Daqui a pouco já tá, quando cair é porque acabou, já avisou lá aqui. E aí? Oliver, alguma dúvida? Francisco? Professor, Daniel? qual é a diferença entre prepúcio e fimose? Tá, vamos lá. O prepúcio é uma pele que normalmente, tá, ele se desenvolve na cabeça do pênis, certo? Por quê? Porque ele é uma proteção, uma pele de proteção. Porque se o pênis ficasse arregaçado, essa é a palavra, certo? Tá? Arregaçado o tempo todo, até do fato de ele encostar na cueca e incomodaria, ia doer, entendeu? A pele é muito delicada. Olha a cabeça lá quando for lavar o bichinho. Aí olha lá o bichinho. Olha como é que a pele é frágil, delicada. Então ela tem que estar coberta, parcialmente coberta, certo? Agora, isso é o prepúcio, essa pele. Essa pele que na hora que você for fazer a higiene pessoal, você tem que fazer o quê? Arregaçar, que é abaixá-la,